E aí pessoal, beleza? Começando aqui o fechamento de mercado no mini índice. Vamos ver quais foram os ciclos e os melhores trades do dia 1 do 8 e do dia 2 do 8. Se você está curtindo o conteúdo desse canal, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Então vamos lá. O que o índice fez aqui no dia anterior? O índice estava numa lateralidade e ele abre rompendo essa lateralidade com um bom gap de baixa, uma boa barra de tendência. Aqui seria um trade arriscado, vender abaixo dessa barra, com o stop logo acima, por estar testando aqui a média dos 60 minutos. Essa média aqui, média 20 de 60. Então esse trade seria um trade mais arriscado e, portanto, passável. Após isso ele deixa uma boa barra aqui rompendo, demonstrando que não, a média dos 60 não seria um suporte, deixando uma boa barra vindo para baixo. Aqui você poderia vender, aqui após demonstrar que o preço rompeu, né, teve uma boa continuidade, e deixar essa pausa, você poderia vender abaixo dela aqui, um stop logo acima, e buscar alvos mais abaixo, que teria esse gap magnético dos 60 e também esse gap, a projeção desse alvo aqui de 1 para 1, que veio buscar aqui, que após atingir ele, demonstrou fraqueza no canal estreito, fazendo uma correção mais profunda e transicionando aqui para um ciclo de canal amplo de baixa. Canal amplo de baixa, nós temos que vender as correções profundas e sair na renovação de mínima, como falando no vídeo que eu fiz aí no canal sobre canal amplo. Então, aqui após ele fazer uma correção profunda, demonstrando a fraqueza em relação a essa perna de baixa, que fez uma pullback, duas pullback, 3 pernas na região de 50%, e testando a média móvel, deixando o sinal, aqui nós teríamos uma boa venda, que seria vender abaixo dessa barra, o fechamento dela, com o stop logo acima, e levar o alvo aqui para a renovação de mínima, ou esse gap magnético que estava pouca coisa abaixo da renovação de mínima, que foi o que ele fez aqui. Ele demonstrou uma barra exaustiva aqui para vir fechar esse gap, que após fechar esse gap no ciclo de canal amplo de baixa, que tinha acabado de transicionar, poderia fazer uma correção profunda ou a reverter em V por estar atingindo um alvo macro, que foi o que ele fez aqui. Após atingir esse alvo macro, ele deixou uma boa barra aqui. Reversão, que você poderia comprar ela, acreditando na reversão em V, como os canais amplos, eles tendem a terminar numa reversão em V para se tornar uma lateralidade e levar para o alvo aqui, que seria esse ponto de inflexão. Aqui não teve nenhum motivo de saída nesse trade. Aqui nesse trade você só sairia se ele demonstrasse fraqueza, igual aqui nesse exemplo, né, que teve fraqueza, várias pernas para tentar reverter uma, formando um padrão de continuação. Aqui no caso ele só veio com bastante pressão e lateralizou. Aqui o motivo de saída seria se ele fizesse pelo menos umas duas pernas e deixasse um sinal na região da média. Aqui não teve nenhuma perca de premissa e lateralizou o preço. Lateraliza o preço aqui nessa proporção, que quando falha expande para essa lateralidade um pouco maior aqui. Então se torna essa lateralidade que logo falha de romper, né? Vem aqui e saber, e como eu falo nos vídeos, né, menor probabilidade o preço sair de uma tendência e já virar outra. Então aqui a maior probabilidade era ele lateralizar e trabalhar pelo menos aqui, fazer uma correção um pouco mais profunda, testar pelo menos fazer um reteste e deixar sinais aqui a favor, demonstrando que daí sim o preço iria virar outra tendência. Então aqui, quando o preço ele falha de romper esse ponto de inflexão, deixa uma falha, deixa uma inside, rompe acima da inside e deixa uma falha, você poderia vender aqui essa barra de sinal com stop logo acima, formou aqui ainda um micro topo duplo, falha de romper a inside aqui, com o alvo nesse gap magnético aqui abaixo. Foi um excelente trade. Atinge o alvo, vem aqui em 3 pernas, deixa uma wedge aqui. Você poderia pensar em comprar essa barra, mas como está em cima da média, seria melhor esperar por mais informações do preço. E
após isso ele fez um fundo duplo um pouco mais alto aqui e deixou uma inside. Poderia comprar a inside e fazer um scalp de pelo menos 1:1 dela, que daria na região da média aqui, que foi ele veio pagar. Que após isso ele paga a premissa da wedge, né? Dessa wedge aqui que ele formou. Que a premissa da wedge é 2 pernas, né? Ele fez uma aqui, pullback 2, falhando de romper na região da média e deixa uma barra de sinal. Que você poderia vender essa barra de sinal ou abaixo da L2 aqui, que teve L1, L2. Vou deixar aqui abaixo da L2, com o stop logo acima e o alvo, pelo menos a renovação de mínima aqui, a mínima inflexiva, ou o preço estava demonstrando pressão aqui, você poderia levar também para esse gap magnético aqui embaixo, que seria o gap magnético dos 5 minutos que tinha ficado aberto. Se você levou para essa mínima aqui, também o alvo foi atingido. Atinge os dois alvos. Aqui de novo ele demonstra movimento climático que busca um alvo. Após atingir esse alvo, ele estaria aqui. Demonstrou uma boa oportunidade de compra acima da barra 53 aqui. 53 com o stop logo abaixo. Então, com o alvo acreditando que aqui essa lateralidade iria expandir para algo aqui que eu deixei marcado em vermelho. Aqui você poderia acreditar ainda que o preço iria sair aqui dessa lateralidade como fechou com barra de tendência abaixo. Poderia transicionar aqui para um ciclo de canal amplo de baixo ainda, mas quando ele demonstra bastante pressão sobre, que nem eu demonstrei nesse exemplo aqui, com bastante pressão sem acumular pressão contrária, então nós poderíamos considerar que aqui só expandiria a lateralidade, porque ele chega na região da média, rompe a média e com bastante pressão, não demonstra fraqueza aqui fazendo pernas e falhando na região da média aqui. Aqui ele faz rompimento da média e troca a polaridade na média. Então, o melhor seria considerar que essa lateralidade seria expandida e não se tornaria um canal amplo de baixa. Que aqui você teria um bom trade comprando após trocar a polaridade na média. Poderia comprar essa barra ou quando vem abaixo da inside e falha, teria uma segunda entrada aqui com o alvo, esse gap magnético aqui ou esse gap que estava logo abaixo. Os dois alvos foram atingidos, que após atingir, ele sobe também, formando uma wedge. Se eu ligar esses pontos, esse, uma wedge, 1, 2, 3 toques, wedge overshoot, que daria uma venda aqui no fechamento dessa barra. Quando tenta romper, falha e deixa um inside, você poderia vender abaixo dessa barra, com stop logo acima e buscar o alvo mais abaixo. Como estava no final do pregão, quando ele faz aqui uma pullback, 2 pernas subdivididas, você teria que sair aqui logo abaixo. E esse foi o pregão do dia 1/8, que no dia seguinte, daí teríamos o preço abrindo com gap de baixo, vindo testar o terço inferior, tentando fechar esse gap, né, na primeira barra, que não conseguiu fechar por uns ticks, e daí a segunda barra vem e fecha do dia esse gap, fecha e deixa bastante pavio, após isso deixa uma inside, e após essa inside, o preço rompe ela para baixo, e falha de romper para baixo e deixa aqui uma armadilha para o lado vendedor. Você poderia comprar acima dessa barra da inside após armadilhar os vendedores com o stop logo abaixo e ele vai fazer um trade de scalp aqui de 1:1, que daria aqui na região da máxima. Aqui, trade de 1:1 dessa barra aqui, que daria mais ou menos na região da máxima do dia. O stop seria abaixo da própria falha vendedora aqui. Daí, após isso, o preço vem aqui, forma um possível topo duplo aqui, na região da média. Você poderia pensar em venda após essa forte pressão, numa segunda entrada. Aqui deixou uma L1 e aqui inside, romper para cima, falha L2. Poderia vender abaixo dessa barra
um stop logo acima e fazer um trade também de scalp aqui dentro dessa lateralidade. Como o preço estava com bastante sobreposição de barras e não estava deixando gaps abertos, o melhor é buscar alvos de scalp, no máximo 2-1 da barra, por estar numa lateralidade, demonstrando bastante sobreposição de barras e gaps sendo fechados. Aqui dessa entrada o 1-1 pagou, e se o 2-1 der dentro da lateralidade, você pode pegar aqui, daria dentro, ele veio buscar fazendo o tique aqui, o 2-1 dessa entrada, que após atingir, ele faz mais uma puxada para cima e forma aqui uma wedge, tendo 1, 2, 3 toques. Essa entrada aqui não foi acionada, né? Que após ela vir aqui formar uma wedge, não acionou, deixou uma inside, rompeu a inside para cima, podendo ser até uma falha de wedge. Mas aqui, após ele romper a inside para cima, os vendedores conseguiram armadilhar os compradores aqui, deixando aqui eles armadilhados e você podendo vender abaixo dessa barra de compra com stop logo acima e vindo buscar a mínima do dia. Seria um excelente alvo, que após atingir esse preço, o preço falha de romper e forma também um fundo duplo. Forma esse fundo duplo e deixa uma boa falha aqui de rompimento. Aqui esse trade, você poderia também comprar o fechamento dela aqui e fazer um trade de 1-1, que foi o que ele pagou aqui. Stop logo abaixo e o alvo seria 1-1 da sua entrada. Aqui, 1-1, que ele veio buscar aqui. Atinge 1-1 e após isso o preço começa a comprimir. Ele faz topos mais baixos aqui e aqui, após ele chega aqui, ele desce e faz fundo mais baixo, comprimindo o preço e formando esse triângulo aqui. Forma esse triângulo, né, que teria como base essa parte, essa perna, depois fez uma pullback, 2, 3 e rompe na quarta, né? 1, 2, 3, rompe na quarta e já na barra que rompe, ele faz um reteste com a inside. O inside vem e retesta esse triângulo e já é um sinal de entrada. Você poderia vender abaixo dessa inside após retestar e levar para os mais abaixo, que seria aberto ainda, que seria esse gap magnético. Deixei marcado aqui que seria o gap magnético, esse gap magnético aqui, e também o alvo do triângulo, que seria a projeção dele. Poderia projetar o primeiro alvo que atingiu e o segundo alvo aqui, que faltou pouca coisa para ser atingido, que falhou no gap magnético. Quando o preço falha no gap magnético e deixa uma barra de inversão após esse movimento, bem climático, né? Porque foi buscar um alvo que seria o gap e demonstrou falha em barra de reversão. Você poderia sair do trade se você estava levando para 1-1 do triângulo, mas se você levou para o primeiro alvo ou o gap magnético, os dois alvos foram atingidos. Só o 1-1 do triângulo que não foi atingido. Se você levou para 1-1, você teria que sair quando falhou e deixou essa barra de reversão, já podendo comprar ela com o stop logo abaixo, aqui embaixo, e o alvo levar para o gap magnético que ficou em aberto, acreditando que como o preço rompeu esse ponto de inflexão, teve um bom rompimento, mas a barra de continuidade foi um doji, porque ela tem mais de 50% de pavio do corpo. Pode ver que esse aqui é o corpo dela e o pavio dela é maior que o corpo. Então, aqui essa barra de continuidade sendo doji e depois tendo uma barra de reversão, pode considerar que o rompimento falhou. Aqui ainda poderia acontecer de o preço fazer o rompimento e correção, mas só que aqui a pressão foi muito boa, né? Formando 3 barras de tendência, deixando o gap aberto. Então, era mais provável que o preço retornasse para dentro dessa lateralidade, expandindo ela para algo maior, algo aqui, assim, se tornando toda essa lateralidade aqui, se tornando toda essa lateralidade, que após atingir os alvos. Aqui, lembrando que os ciclos estão dentro
de outros ciclos. O importante é você se posicionar bem de acordo com cada ciclo e fazer os trades de acordo com cada um, né? Então aqui, após ele expandir essa lateralidade, se tornar essa grande lateralidade, seria importante você ver a pressão de cada movimento. Aqui, como ele veio com bastante pressão, seria mais provável que entrasse no mato sempre comprado aqui, ainda mais tendo 1, 2, 3 barras com um gap aberto de tendência, seria mais provável que essa barra interna aqui, que foi um doji, ela fosse comprada. Então aqui, se você comprou aqui, você poderia manter o trade, e aqui, depois essa inside, você poderia comprar também, se você não entrou no primeiro trade, com o alvo mais acima aqui, que seria um alvo excelente, que é esse gap magnético. E aqui o preço, quando ele chega na média, ele chegou com bastante pressão e começa a fazer umas correções. Mas aqui seria só uma bandeira em forma de wedge. Faz 3 puxadas, forma uma wedge aqui, bull flag. Então aqui teria como alvo a projeção desse movimento aqui. A primeira puxada do impulso, que seria daqui a aqui, e você poderia projetar que veio aqui buscar esse alvo. Então, essa bandeira veio buscar esse alvo. Que após atingir esse alvo, ele também faz uma correçãozinha, voltando aqui, fazendo um rompimento e correção, demonstrando um pouco menos de pressão e podendo ter uma segunda entrada aqui. Então, aqui após essa bandeira, que não entrou nenhum desses sinais, você poderia comprar também essa barra aqui, acima dela, com stop abaixo, e levar o alvo aqui também, porque dava junto da região da média móvel dos 60 minutos. Seria um excelente trade. Aqui, o preço, após isso, ele rompe esse ponto aqui, né, da bandeira, que ficou um bom tempo aqui, né? Mas formou uma bandeira e depois rompe e vai buscar o alvo. Aqui, após esse rompimento aqui, demonstrou outra pressão compradora dessa média, atinge o alvo. Após atingir o alvo, ele faz rompimento e correção aqui em 2 pernas, que você poderia comprar também acima dessa barra aqui, que foi a primeira entrada, você não entraria na H1, H2 você poderia entrar e buscar alvos mais acima, que teria aqui esse gap magnético e o gap de abertura, que foram os alvos que foi buscar, que foi atingido em forma de wedge aqui também, que fez aqui esse ponto de flexão, 1, 2, 3 puxadas, uma barra climática, né, para atingir o alvo com movimento exaustivo. Esse movimento exaustivo atinge esses alvos, formando uma wedge, né, podendo reverter o preço. Após esse 3 toques e uma wedge overshoot. Então aqui na wedge overshoot você pode entrar no primeiro sinal de reversão, que foi essa barra aqui. Você poderia vender ela com o stop logo acima e buscar o alvo mais abaixo. Poderia buscar aqui a reversão dessa wedge, começou a partir desse ponto, então poderia vir aqui, buscar esse alvo, ou a reversão dessa última perna compradora exaustiva, foi o alvo que ele veio buscar no final do pregão. Se você estava querendo buscar esse alvo, no final do pregão aqui você teria que sair. Então esses foram os ciclos e os melhores trades. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. Não esquece de ativar as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que for postado aqui no canal. É isso aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E até mais. Valeu!